Meus amigos, o desgoverno Lula realmente está em maus lençóis e a coisa só piora, hein? Embora a MP dos ministérios tenha sido aprovada, o que poderia implodir o desgoverno, né? Cerca de 17 ministérios deixariam de existir, portanto a pouca base que o desgoverno tem seria ainda menor, eles estão fragilizados e vários ministros aí já estão na lista para deixarem os seus cargos. Flávio Dino não é o único deles, né? Vamos falar sobre isso e também sobre a questão do Ricardo Salles. Algumas pessoas estão me perguntando aí se ele traiu o Bolsonaro, se ele foi traído, o que aconteceu. Vamos falar sobre isso também, tá certo? Desde já compartilhe o vídeo e deixe o seu like aí embaixo. Não custa nada e ajuda muito no engajamento, tá certo? Vamos começar falando aqui do Rui Costa. Bom, parece que ele é o próximo na lista ali, além do Flávio Dino, né? Veja só. Cabeça de Rui Costa é pedida por deputados, né? Vamos entender aqui o que aconteceu. Parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é CLDF, enviaram neste domingo um ofício pedindo a demissão do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente Lula, em razão aos ataques à capital do país, né? Então, durante evento em Itaberaba, na Bahia, na última sexta-feira, Rui Costa disse que Brasília, abre aspas, é uma ilha de fantasia. O comentário gerou repercussões negativas entre políticos do Distrito Federal, incluindo o governador Ibanez Rocha e deputados distritais do CLDF, né, que é a Câmara Legislativa lá do DF. Abre aspas, aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil, afirmou. Continua. Era melhor a capital ter ficado no Rio de Janeiro ou ter ido para São Paulo, para Minas ou para a Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, passasse antes de chegar ao seu local de trabalho, numa favela embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, declarou o ministro. Na solicitação, assinada pelos deputados distritais Pastor Daniel Castro, Joaquim Roriz e Tiago Manzoni, todos do PL. Aliás, o pastor Daniel é do PP, não é? Os parlamentares manifestaram profunda preocupação com as declarações do ministro e apontaram que as falas levantam dúvidas sobre a capacidade de Rui Costa desempenhar suas funções de forma adequada, assim como demonstravam falta de respeito pela capital federal. Total, né? Se fosse com o presidente Bolsonaro, se esse fosse um ministro do governo Bolsonaro, certamente até o STF já teria se posicionado e pedido aí a cabeça desse ministro, né? Certamente a gente viria algo nesse sentido. Mas não ficou barato não, viu? O governador Ibanez foi pra cima e deu essa resposta aqui, ó. Ibanez diz que Rui Costa é um idiota, né? Bom, falou pouco, na minha opinião, né? Mas tá certo, tem que defender ali o seu, né, Ibanez? O cara me vem e fala um negócio desse, é realmente um desrespeito, inclusive com todos os brasileiros, porque Brasília é a nossa capital federal, né? Você pode concordar ou não, gostar ou não, que seja lá, mas é lá. E falar isso que o Rui Costa falou dessa maneira, né? Bom, vamos ver aí quem é que vai cair primeiro, se ele ou o Flávio Dino. Mas a situação não para de complicar para o Rui Costa, porque além de ser um mal educado, um mau caráter, né, ele também é um idiota, como disse o Ibanez, porque parece que não sabe o que realmente está fazendo no ministério. Veja só, perdidos, Casa Civil não sabe quantos GTs estão em funcionamento, diz site, não é? Então, a informação divulgada hoje pelo Metrópolis aponta que a Casa Civil não tem a menor ideia de quantos grupos de trabalho, que é GTs, né, existem em funcionamento no governo Lula. Contudo, a pasta que está sob comando de Rui Costa tem a função de coordenar as ações de outros ministérios. Com o GT, que irá revisar a regulação da Previdência Complementar, lançado na sexta-feira, são pelo menos 15 em atividade. É realmente lamentável a gente ver esse tipo de situação. O cara é ministro e não sabe quantos grupos de trabalho integram ali, tem no momento, no desgoverno em execução. É lamentável a gente ver que ministros estão ocupando as pastas não por critérios técnicos, mas por critérios políticos. E infelizmente, né, o Brasil mudou aí da água para o vinho, digamos, ou melhor, do vinho para a água, né? Ou melhor, do vinho para a lama, né? Porque nós tínhamos aí ministros capacitadíssimos da estirpe aí do nível Paulo Guedes, Tarcísio e por aí vai, e agora nós temos Rui Costa, que sequer sabe questões de suas próprias atribuições. É uma vergonha, né? E ele realmente deveria deixar aí o desgoverno, né? Ou não, ou continua lá para realmente ajudar esse desgoverno a ir ladeira abaixo e cair logo de vez, porque é isso que o Brasil precisa, né? Eu não torço contra o Brasil, eu torço para que o Brasil vá bem, e para o Brasil ir bem, precisa que esse desgoverno saia o mais rápido possível, tá? Então
Então, olha só, outro ministro de Lula está prestes a cair. Tem mais um na lista aí, meus amigos. Quando se deu conta de que 3 importantes medidas provisórias caducariam nessa semana e sem resistência de deputados que o apoiam, inclusive de petistas, o presidente Lula deixou cair a ficha. Passou a dar ouvidos a velhos companheiros que recomendavam freio de arrumação. Começando pela retirada de Alexandre Padilha, da articulação que virou desarticulação, substituindo-o por alguém mais experiente e que, leal a Lula, tem a simpatia dos presidentes da Câmara e Senado. O problema não é Padilha, nem de qualquer outro ministro, como observam políticos experientes, e sim o próprio Lula, cansado de guerra, né? Essa é a questão, o Lula é o grande problema, não são os seus ministros, até porque quem nomeia os ministros é o presidente, né? Então se ele colocou alguém lá incompetente, idiota, como disse o Ibanez em relação ao Rui Costa, é culpa do Lula. Ele colocou essas figuras lá, né? Lamentavelmente, infelizmente, sabe-se lá como o povo brasileiro colocou o Lula nesse lugar, de volta aí à cena do crime, como disse Geraldo Alckmin, né? Lamentavelmente. Vamos aguardar aí para ver se essa situação muda, né? E veja só, cai integrante do governo após operação da Polícia Federal, né? Então, alvo de operação da Polícia Federal deixa a Diretoria de Gestão Educacional do Ministério da Educação. Mais uma pessoa deixa de participar do governo Lula. Nesta segunda-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, assinou a exoneração do diretor de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Alexander Moreira. A saída dele foi publicada no Diário Oficial, né? Então, esse desgoverno realmente está se desmontando e, infelizmente, está remontando aí aos governos anteriores do PT, né? Escândalos e mais escândalos, é só ladeira abaixo e, infelizmente, todos nós estamos nesse barco, né? Bom, para finalizar, meus amigos, algumas pessoas pediram para eu comentar o caso do Salles e do presidente Bolsonaro, né? Bom, o Salles, ele tinha se lançado como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Veja, o presidente Bolsonaro, o PL, ninguém tinha declarado formalmente apoio a ele ainda, né? Até porque está muito longe das eleições, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então essa questão sequer foi finalizada ainda. A gente não está nem em pré-campanha, tudo pode mudar até o começo do ano que vem, tá, meus amigos? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Agora veja só. Eu gostaria muito de ver o Salles de volta no Ministério ou até na Prefeitura de São Paulo, ou então como senador. Ele é muito bom, é bem articulado, fala bem, é um patriota, é ali realmente um apoiador do presidente Bolsonaro, desempenhou muito bem o seu papel enquanto ministro, né? Eu gostaria realmente que ele fosse ali, ocupasse um cargo de destaque, ele merece, né? Precisamos de pessoas como o Salles. Entretanto, política, meus amigos, é a arte da negociação, é a arte do possível. Temos que entender que o Lula, ele tá num momento muito difícil para eles. Bom, tá difícil pro desgoverno, tá bom pra gente, né? Já falei isso aqui. Mas tá num momento muito difícil pro governo Lula. Por quê? Eles não têm base. Eles ainda estão trabalhando para construir essa base. Veja, o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, e que vai receber, em tese até agora, o apoio do PL para concorrer à reeleição lá, ele integra uma ala do Centrão. E o Lula, ele tá articulando ali para formar sua base no Congresso. E com quem que ele vai articular? Com a esquerda? Não, a esquerda já é base do Lula. Ele vai articular com o Centrão. Então eu enxergo esse apoio do PL e do Bolsonaro à reeleição de Ricardo Nunes como uma forma, digamos, de barrar essa ala ou parte dessa ala do Centrão para que não componham a base do Lula, tá? Se for esse o jogo, se essa for a intenção do PL e do presidente Bolsonaro, eu acho que vale a pena. Eu apoio, tá? Mas essa é a minha opinião, é a minha visão. Eu posso estar errado, obviamente, né? Eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. É só a minha visão. Se for esse o caso, eu acredito que vale a pena apoiar a reeleição do Ricardo Nunes, né, para derrotar o Boulos e, obviamente, para que essa ala que apoia o Ricardo Nunes, que é do Centrão, não vá para a base do Lula no Congresso, tá? Eu acho que vale a pena, é jogo, né? É jogo. Além do mais, a campanha do Tarcísio aqui, para governador o ano passado, contou com o apoio de uma ala importante do Centrão, e talvez seja aí uma devolução de favores, digamos assim, né? O PL agora está devolvendo a gentileza de apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. Talvez esse tenha sido um acordo lá atrás que o PL e o presidente Bolsonaro fizeram, não sabemos, é mais uma possibilidade. Então não fiquem com raiva do PL, não fiquem com raiva do presidente Bolsonaro, nem do Salles, tá?
que mandou um recado lá pro Bolsonaro, porque todo mundo tá na razão, né? Vai todo mundo perder, como disse a Dilma, né? Nem quem ganhar vai perder, enfim, vai todo mundo perder. Nesse caso, todo mundo vai sair ganhando, tá? Menos o Salles, que não vai concorrer à prefeitura. Entretanto, Salles, se você estiver vendo esse vídeo, algum assessor seu, cara, tá fazendo um bom trabalho no parlamento, tá tocando muito bem aí na relatoria da CPI do MST. Continua que a sua hora vai chegar e em breve vai ocupar um cargo de destaque. Eu confio nisso. Confie também e a gente precisa de gente como você, cara. É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.